entretenimento, tem TV Família. Aí lá no TV Família você pode, às vezes, recuperar algum trabalho nosso lá. E eu me lembro um dia desse, eu estava revendo uma mensagem. Meu filho perguntou assim: pai, você está com dúvida com as suas mensagens? Né? Porque eu me lembro que as duas últimas mensagens que eu ministrei, e já estou começando aqui essa aqui falando de novo, que eu tenho andado um pouco preocupado com o entendimento da palavra no meio do povo de Deus. E ontem no café da manhã, conversando com o pastor Marcos da Coerp, ele tem tido a mesma preocupação. E sabe como ele decidiu levar o ano profético ministerial dele? Ele dividiu toda a Bíblia em 40 ministrações, como é que fala? Sequenciais. E a igreja está estudando a Bíblia no culto de domingo. Né? O que, ao mesmo tempo, como é que fala? É louvável. Na mesma mão, ou na contramão, você pode falar assim: puxa, onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Porque é bênção, né? A igreja começar 1º de janeiro em Gênesis, terminar a última semana do ano em Apocalipse, com temas específicos, tendo a igreja estudado toda a Bíblia. Mas é porque a cada dia que passa, tem diminuído o entendimento da igreja quanto ao propósito, porque ela existe. Então, por exemplo, hoje nós temos um propósito da nossa reunião. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E o que cerca esta cerimônia? Eu acho que se eu fosse elencar aqui, eu conseguiria uns 100 temas no entorno da mesa. Mas pelo menos uns 4, 5, nós precisamos destacar. Acima de tudo está o quê? A memória da morte de Cristo. Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse: tomai e comei todas as vezes em memória de mim. Esse é o propósito geral dessa mesa. Em memória da morte do Senhor Jesus. Mas a ceia, ela diz mais coisa. Ela diz que nós estamos tendo comunhão com o sangue de Cristo. Ela diz que nós estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo. Mas ela diz também que nós estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Porque a igreja pensa num corpo de Cristo imaginário como sendo o dele que ele morreu na cruz. Não é. Para a dispensação da igreja, o corpo de Cristo é esse irmão que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. É o teu irmão que não está nessa congregação, está congregando a Cristo em outro lugar. Esse é o corpo de Cristo. Está entendendo isso? Então a ceia, ela é necessária, inclusive por causa do teu irmão que está do teu lado. Mas tem mais coisa. A ceia, ela é importante para o ministério do perdão. O perdão que se ministra, que se dá, e o perdão que se recebe. A ceia, também ela diz respeito ao nosso estado diante de Deus. Porque quer queira, quer não, a ceia, ela é uma referência, é uma reflexão sobre como está indo a nossa vida.
Talvez o crente não se sente tão confrontado, o crente não se examina tanto quanto a sua condição de participar do reino de Deus, senão na ceia, né? E a Bíblia fala: quem come e bebe à mesa do Senhor indignamente, come e bebe para sua própria condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Então tem muitas coisas envolvidas, muitas coisas do mundo espiritual envolvido na mesa do Senhor. Eu me lembro quando eu era mais jovem do que sou hoje. Os irmãos viram a foto que a pastora, né, que os irmãos editaram. Tem um convite nosso, irmãos, sobre os nossos 25 anos de casamento. Aí tem uma foto do meu namoro com a pastora. Naquele tempo, se meu paletó tivesse uma lista só, ficava sobrando espaço pelas laterais. Os irmãos estavam vendo a foto, eu falei para os irmãos: vocês viram como eu fiquei bonito? Como eu melhorei? Né? Mas eu me lembro quando eu era mais jovem, nós íamos no Mapping, porque não tinha shopping. Nós íamos no Mapping comprar roupa para ceia. Quantos aqui já teve roupa de ceia? Nós comprávamos roupa para ir na ceia, sapato para ceia. Nós engraxávamos o sapato. A roupa da ceia era a melhor. Tinha igrejas que parecia que tinha concurso de beleza para ceia. As irmãs, então, uma queria ir mais bonita que a outra. Hoje o pessoal só não está vindo de short porque não está liberado. Né? Por quê? Mas do que eu estou falando? Da moda? Não, eu estou falando da importância. Quando estão entendendo? Não está mais. O irmão, ele perdia um culto no mês, mas na ceia ele fazia das tripas coração para estar na ceia. Era uma coisa desejada, amada. Não pode perder. A ceia é imperdível. E quando o irmão estava fora da cidade, ele queria descobrir uma igreja onde ele pudesse tomar ceia. Eu me lembro que quando a gente tirava férias, a gente não conseguia ficar sem a ceia. Muitas vezes aqui mesmo, estava para o litoral, subia para tomar ceia e depois descia de novo, estava de férias. Importância, né? Interesse. A igreja precisa tomar cuidado. E a igreja brasileira talvez é a que tenha que mais tomar cuidado. Ontem ainda no comentário com o pastor Marcos. Por exemplo, a igreja nos Estados Unidos, no século XVIII, século XIX, teve no seu ápice. Fez tanta coisa. Nós, logo no começo da nossa conversão, se a gente quisesse ler um livro bom evangélico, você tinha que ler livros de estrangeiros, traduzido para a língua portuguesa, porque você não ia encontrar um livro em português, direto de brasileiros, porque os brasileiros ainda não eram escritores cristãos. A igreja brasileira, ela nem chegou no ápice, já está descendo. Nem chegou no cume, no topo, se é que existe topo. A igreja brasileira precisa experimentar a glória de Deus como igreja brasileira. E nós não podemos nos afastar da palavra e não perder o foco. E eu estou falando sobre o foco
da ceia do Senhor, porque o testemunho que eu vou ler tem um pouco a ver com isso. E a palavra que nós vamos ler também tem tudo a ver com isso. Deixa eu ler esse testemunho aqui. Um testemunho simples, mas alguma coisa que muitos de nós diríamos assim, testemunho bobo, extremamente necessário para a vida da igreja. E a igreja perde muito por não fazê-lo. Diz assim: paz, igreja. Bom, eu vou contar um pouco desse testemunho que me marcou muito. E quero passar para vocês. Há 1 ano e 4 meses que aconteceu um fato comigo. Eu e minha vizinha, que eu vou poupar o nome dela aqui, que também é evangélica. Nisto nós duas não nos falávamos mais. E no meio desse tempo, aqui não diz quantos anos ficaram sem falar. É aquele que o pastor brinca: eu estou de mal. Como é que é? Está de mal, come sal na panela de mingau. E no meio desse tempo, ela teve um problema na coluna e precisava operar. Quando eu fiquei sabendo, logo pedi para o pastor e os irmãos da igreja orar. E acabou ela fazendo a cirurgia, ocorreu tudo bem, graças a Deus. E ela já em casa, e alguns meses Deus estava me tocando para eu pedir perdão. Mas o meu eu não me deixava. Porque eu estava magoada com o fato ocorrido. E eu sabia que eu não estava fazendo a coisa certa diante de Deus. Eu sempre orava para Deus entrar com as providências, pois isso estava impedindo Deus de agir em minha vida. Foi daí que Deus usou uma irmã para confirmar através de um sonho que ela teve. E nesse sonho, uma missionária falava para mim sobre o perdão. E nisso, na ministração da palavra do irmão Braz, Deus usou ele para falar sobre o perdão. E chegando em casa, eu contei para o meu marido que Deus usou o irmão para falar comigo. E meu marido disse: então vai lá. E nisso eu disse que entraria em acordo com Deus. E minha filha estava perto e disse que Deus não entra em acordo. E ela pode ter razão nesse sentido aqui. Tomei uma decisão e fui falar com ela. E mandaram eu entrar. E logo não era mais eu, mas o Espírito Santo falando conosco. E a presença do Espírito Santo estava muito forte naquele lugar. E aquela presença foi muito boa para nós duas. Porque nós duas precisávamos do perdão. E agora eu estou em paz. E sei que Deus está me tratando para o agir dele em mim. Suportai-vos uns aos outros em amor, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmã, como eu não te convidei para ministrar, fique em pé para que os irmãos possam conhecê-la e nós aplaudirmos a Jesus pela tua vida. Glória a Deus. Irmãos, perdão às vezes é tido como assunto banal. Toda a obra do amor de Deus para com a igreja foi por causa de um perdão que nós precisávamos. A Bíblia declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliação? Restabelecer a amizade. Outra vez a Bíblia diz assim:
que nós devemos ter paz com Deus. Que paz? Paz de espírito? Não. Paz de estar em paz, de cessar a guerra, de deixar de estar longe, de ter comunhão. Então, irmãos, o perdão é algo extremamente necessário. E reter o perdão faz mal em todos os sentidos. Hoje, a prova científica de que a falta do perdão promove doenças, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Quantos já ouviram falar disso? Mas hoje é a prova científica. Você não pode reter o perdão. Você não pode reter o perdão. E nem pode não pedir perdão. Você não pode se justificar. Porque é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Amém? Todos acharam? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos. Graças te damos, Pai, por tua palavra. Eu rogo para que o teu Espírito Santo possa me usar como instrumento do Senhor, para nesse breve tempo disseminar essa palavra e trazer edificação para a igreja. Como essa palavra abençoa a minha vida. Fala conosco e opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Claro que eu não vou fazer nesse culto que você me responda diretamente uma pergunta. Mas assim, de um modo geral, eu posso perguntar. Quem sabe, verdadeiramente, o que João está falando quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você sabe do que João está falando? Quem sabe, levanta a mão. Não, tenha coragem. Do que João está falando? Domingo passado, nós abrimos mão de ministrar a ceia. E domingo passado era um dia propício até para se falar um pouco desse tema. Nós acabamos de celebrar a Páscoa. A Páscoa é tido como uma festa cristã. Eu não entendo assim. E a Bíblia também não dá margem para isso. Embora a Bíblia diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, mas a Bíblia não relata uma festa. Quantos sabem o que há de comum entre a Páscoa e a ceia? Faz uma ideia do que seja. Nenhuma ideiazinha? Eu faço uma ideia. Pode ficar tranquila, só eu não vou te perguntar objetivamente não, mas faz ideia. Exatamente no dia da Páscoa, Jesus celebrou a ceia. Ou exatamente na mesa da Páscoa, Jesus celebrou a ceia. Ou se você quiser entender, nos elementos que compunham a Páscoa de Cristo, estavam os elementos da ceia. Tanto que, na ceia passada eu falei sobre isso.
eles se reuniram. A proposta da reunião foi assim. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, onde é que nós vamos preparar a Páscoa? E Jesus deu para eles o endereço, e como tudo já estava provido. Agora, irmãos, quantas Páscoas Jesus já não teria participado? Assim, de modo consciente, ele teria participado de pelo menos 15, 16, 17, que desde os 12 anos, um menino judeu já participa da Páscoa, tendo lido toda a Torá. E se você observar nos evangelhos, a Bíblia deixa bem claro que Jesus, o termo bíblico é usado assim, como de costume. Costumeiramente, todos os anos, Jesus ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Lá no nascimento de Jesus, lá na infância de Jesus, nos 12 anos de idade de Jesus, vocês observam que eles vieram a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então era comum que se celebrasse a Páscoa. E hoje, muito pouco de nós sabem sobre a Páscoa. Eu não vou ter tempo aqui de ministrar, de falar sobre ela, mas se você quiser anotar, no livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje pela manhã, nós falamos sobre um texto que dá base, inclusive, para a Páscoa dos judeus. Né? E a Páscoa tem a ver com o quê? A Páscoa tem a ver, aliás, tem a ver muito com o livro de Êxodo. A tradução da palavra Êxodo quer dizer saída. E a Páscoa marca a saída dos judeus da escravidão do Egito. Para os cristãos, o nosso entendimento como crente é que a Páscoa, o encontro com Cristo, marca a nossa saída da escravidão do pecado. Os judeus ficaram 400 anos debaixo de escravidão egípcia. E na saída deles, Deus estabeleceu um cerimonial que Israel ia repetir todos os anos. Deus estabeleceu que Israel, as famílias de Israel, matasse um cordeiro para celebração, uma festa de celebração, para a saída deles do Egito. E dentro desse cerimonial, eles ainda iam tomar do sangue do animal e marcar os batentes da porta. Esse também não é um assunto que nós vamos falar hoje. Mas coisas que abrangeram, coisas que aconteceram na Páscoa. Mas com o desenvolvimento do ministério sacerdotal em Israel, a figura do cordeiro continuou sendo contínua. Por quê? O cordeiro é um animal pelo qual os judeus entravam diante de Deus em sacrifício pela oferta, como oferta pelo seu pecado. Então os judeus estavam acostumados com esse, por que não dizer cotidiano, de cordeiro por oferta pelo pecado. Então aquela pergunta que eu fiz no começo, quando João disse para Israel: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele estava dando talvez a mensagem que Israel mais esperava, mas não conseguiram entender naquele momento. Nós cantamos uma canção hoje, né? Que dizia: e o Cordeiro que
foi morto. Foi pela manhã? Às vezes a gente fala, o que quer dizer o cordeiro que foi morto? No livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 8, a Bíblia fala que o cordeiro, ou no capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É isso mesmo, Apocalipse 13, 8? Outra vez Pedro também fala, a referência de Pedro eu não me lembro qual que é, mas Pedro também fala do cordeiro que foi morto desde a criação. Irmãos, quer dizer que o cordeiro faz parte de um plano eterno de Deus. O que é? É Apocalipse 13, 8? Apocalipse 13, 8. E tem um texto também no livro de Pedro. Quer dizer que no plano eterno de Deus, esse cordeiro já havia sido morto. E interessante, irmãos, que no livro de Apocalipse, há pelo menos 28 menções. Me parece que 28 menções de Jesus como cordeiro exaltado. Observa que no livro de Apocalipse, o cordeiro é adorado. E depois a gente vem nos nossos cultos, nas nossas canções, e adoramos o cordeiro. E continuamos com a dúvida. E na Páscoa nós comemos chocolate. Até aí, comer o chocolate até que não é um problema. Principalmente se for a Silvana que fez. Silvana do Murilo. Aí fica bom. O problema não é comer o chocolate. O problema é comer o chocolate e continuar não sabendo o significado da Páscoa. Nós conseguimos, ao longo do mês da Páscoa, ouvir N propagandas. Além de consumirmos uma tonelada de chocolate, quando eu falo consumirmos uma tonelada, eu estou falando por cabeça, por indivíduo. Né? Além de consumirmos uma tonelada de chocolate, pagamos em média 30% mais caro. Né? Não, 30 não. Às vezes 3 vezes mais caro do que é o preço do chocolate, e continuamos sem saber o que é a Páscoa. Então eu estava dizendo que no livro de Apocalipse, Jesus